Mingau, pipoca, tatu, abacaxi, carioca, capim, são palavras do dia a dia, oriundas de povos que estavam antes dos europeus por aqui. A minha convidada é uma indígena e quer levar a sua expressão para muito além do idioma. Ela é atriz, cantora, artista visual e escritora. Bem-vinda, Zahri Tenterrara. Que chique. Você que é chique. Chique, você pronunciou meu nome direitinho. É gostei. mesmo? Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Zahri, essa pronúncia aqui tá boa ou não? Tá boa. Qual é o significado de Zahri? Lua. Lua? Em que idioma? Zengueté. Zengueté. Zengueté é minha língua mãe e significa fala verdadeira. Fala verdadeira. O que será que significa a língua que nós estamos falando aqui? Eu faço essa pergunta no meu espetáculo. e normalmente ninguém responde, eu digo obrigada. Como que você se apresenta para quem não te conhece? Quem é você e o que você faz? Normalmente eu me apresento como uma mulher indígena artista. Eu quero que as pessoas identifiquem em mim as minhas qualidades enquanto profissional, Sim. enquanto artista comercial. Sim. Né? Então, não quero que a imagem indígena venha antes nesse caso, Sim. porque a imagem ela já está aqui, eu já sou indígena. Né? Claro que isso também tem a ver com uma estratégia de sobrevivência dentro desse mercado, Sim. dentro para que eu possa também ir ali encontrando e me introduzindo dentro dos espaços, né? O grande público, né, te conhece em 2017, quando você faz Dois Irmãos, minissérie da Globo. Eu queria que você me falasse como foi essa experiência assim, de entrar num canhão de audiência. Foi uma experiência muito desafiadora, porque eu nunca sonhei em ser atriz na vida. Não por arrogância, mas é porque era algo muito distante da minha realidade. Eu faço muita questão de dizer que eu sou autodidata. Só quando eu falo assim, autodidata, e muitas vezes alguém vem lá e diz assim, não, mas você pode dizer que você... Não, eu sou autodidata. Sei. Porque os povos indígenas, a nossa formação é o autodidatismo. Você vai lá, olha, aprende e faz. Na vida, né? Na vida. E aí eu nunca pensei em ser atriz, nem nada, né? Então eu fui para o Rio, né? Cheguei no Rio de Janeiro. Aí lá no Maranhão a gente tem um ditado que a gente fala que quem sai do interior e vai para a cidade grande vai tentar a sorte. Mas tinha algum sonho, assim, eu quero um dia estar na televisão? Existia? Não existia. Não, porque é isso, eu acho que era muito distante da minha realidade, então isso fugia dos meus planejamentos de futuro. Sim. Eu queria, sei lá, trabalhar num supermercado para sobreviver, para eu ajudar minha família. E... foi isso. Depois de Dois Irmãos, você fez filmes, você fez teatro, você fez outras séries. Em alguns desses meios você se sente mais inteira? Eu acho que tudo que envolve a atuação me preenche bastante, que seja no cinema ou no teatro. Eu costumo dizer que quando eu vou por inteira. Você tem uma presença assim que ocupa o espaço, né? Você deve ter consciência disso. Que bom. E os jurados do Prêmio Shell, que é um dos mais importantes do Brasil, te deram um prêmio de melhor atriz e você é a primeira indígena a ganhar esse prêmio. Que significado que tem isso? Eu demorei para entender o significado desse prêmio. Até mesmo lá no dia, eu fiquei tão assim... Eu lembro que quando eu fui indicada, algumas pessoas chegaram para mim, e aí, qual vai ser seu discurso? Você já preparou o seu discurso, né? Se você ganhar e tal, não sei o quê. Aí eu, não preparei nada não, eu estava numa loucura, né? E para mim era uma coisa assim muito... Falei, caramba,
Se eu ganhar, beleza, eu vou falar o que tiver no meu coração, na hora, o que vier na hora. E se eu não ganhar, é bom que eu já não preparei mesmo, então não precisa preparar nada. Mas eu demorei bastante para entender o significado. Bastante que eu digo assim, bastante no sentido do que é comum, porque eu acho que talvez a maioria das outras atrizes que já estão acostumadas e já iam saber desse significado e tudo. I mean, my parents, they are actors. Yeah. And they did it mostly from Tuesday to Sunday. So to be with them, I had to go to the theater, and it destroyed my life. E aí, ali naquele momento, quando eu recebo aquele prêmio, que eu dei uma paralisada, assim, né? Porque, assim, que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Eu tenho que mostrar para eles, porque o prêmio é por conta da peça que está neste livro aqui, Aziraí, um musical de memórias, que é a história da sua mãe. Por que você resolveu contar essa história? Lá atrás, quando pensamos, eu e o Duda Rios, que é o mesmo que está aí, que assina a dramaturgia junto comigo. Isso. Duda Rios, além de assinar a dramaturgia, ele também assina eles são 2 diretores, né? Ele também é um dos diretores e é a pessoa quem falou assim, vamos fazer uma peça sobre a sua história. Aí começamos a escrever um projeto de teatro, e era uma coisa muito pequena, a gente pensava em fazer um solo que fosse para poucas pessoas, né? Era mais intimista e tal, formato de contação de história. E aí, com o passar do tempo, veio a Sarau, que é a produtora que fez com que o espetáculo de fato acontecesse, né? Então, a Sarau chegou e produziu. Né? Tem uma cenografia, tem toda uma ambientação, música. E a peça já passou, pessoal, por São Paulo, Brasília, Rio, Bogotá, Chicago. Onde você quer chegar? Aonde essa história quiser ir. Eu acho que ela tem que chegar em todos os lugares. Todo mundo tem uma relação intensa com a mãe, seja ela qual for, o formato que for, mas todo mundo tem. E esse espetáculo fala sobre a relação de uma mãe com uma filha. E a minha mãe, ela foi a primeira mulher pajé. Primeira mulher pajé. Da reserva. Que era uma coisa só reservada aos homens. Aos homens, Quando que começou a ter mulheres pajé? Bom, vou falar pelo nosso povo, né? Porque existem muitos povos, mas assim, dentro da nossa tradição, não é algo que era tão comum. Isso. Hoje ainda também não é tão comum, mas já tem mais mulheres pajés, né? Mulheres caciques também, né? E mamãe, ela foi pioneira. Eu sou filha da Jurema, nessa da minha Jurema. Eu só fico pensando como que tudo isso cabe numa agenda, porque você está envolvida hoje no filme biográfico do Chico Mendes, num filme policial, confirmada na série americana no streaming. E aí, como é que cabe tudo isso? Você está sendo explorado? Você quer conquistar o mundo? Eu acho que demorou muito para que indígenas pudessem fazer personagens importantes, não ser só figuração ou ser tratados como essa imagem do indígena exótico, do indígena estereotipado, como se ainda tivéssemos preso lá no início da colonização, né, desse aculturamento. E nós evoluímos, embora achem que não. Nós evoluímos tanto que a gente dominou a tecnologia de vocês e a gente ainda manteve a nossa viva. E eu adorei uma notícia que você está se lançando como diretora de uma versão de Macunaíma, não é isso? Você vai provocar o Mário de Andrade, é isso ou não? O que eu posso dizer é que a gente vai dar uma provocada, sim, mas a gente está trazendo Macunaíma para os dias atuais. Isso é uma boa.
Eu imagino que tem tudo a ver com o Mário de Andrade, inclusive, que era um cara provocador. Sim. E que foi muito à frente do tempo, né? Foi, inclusive, muito criticado até por isso. Eu acho que ele vai curtir isso daí, né? Tomara. Tomara que o povo brasileiro curta também. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado! Já também não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! E nome ele não vai ter, não? Macunaíma! Uma vez uma pessoa falou para mim: vocês são muito corajosos de fazer Macunaíma, porque Macunaíma é um grande sucesso. Isso falando do filme do Joaquim Pedro, né? É um grande sucesso, vocês são corajosos. Eu falei, bom, a gente precisa de pessoas corajosas, né? Tem que comprar brigas grandes, né? Tem que ter coragem para fazer mim, as eu coisas. acho que tem a imagem de Macunaíma que eu tenho, é um espetáculo de teatro do Antunes Filho, que é incrível, assim, é uma coisa que ganhou o mundo na década de 80, 90 e tal. E você sabe que Macunaíma, ele renasce a cada 100 anos, né? Bom, olha aí. Fica a dica. Fica a dica aí pro pessoal. Tem muita gente que te viu num especial da Globo, inclusive eu, Falas da Terra, que é lindo e que tem um momento precioso onde você canta Índio, do Caetano, com a nossa Maria Gadu. Que momento é aquele, hein? Olha, foi um momento muito especial, assim. Eu guardo com muito carinho, vou guardar com muito carinho, porque eu acho que foi a primeira vez. Eu sempre cantei. Eu sempre fui cantora. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, o espírito dos pássaros das fontes de água límpida. Esse eu acho que foi o primeiro momento em que eu publicamente pude mostrar para as pessoas essa outra ferramenta minha. Sim. Essa outra ferramenta. E do lado da Maria Gadu. Do lado da Maria Gadu, que tem sido uma grande parceira da causa indígena e é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito e é um que dueto amo, assim. tão lindo, porque é uma coisa que uma vai entrando na outra. Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias. Virá Aico na retaqual e jara tu é o icosa nezaron mono erepu ama tá reta imune piron hauron umure nepiterremo hawa inewe epiterremo umure neremi uama inewe emai umure nerekoe hawa inewe ecoe. Como que você iniciou sua carreira no visual, nas artes visuais? Nossa, eu não vou lembrar o ano, mas meu primeiro trabalho como artista visual foi para o MAR, Museu de Arte do Rio. Que foi uma exposição coletiva e me convidaram para eu fazer uma performance ao vivo. E aí eu falei, caramba, não vou conseguir. Aí eu falei assim, eu posso fazer um vídeo, eu posso pensar um vídeo? Aí eu chamei minha amiga e minha amiga pensou essa videoarte comigo, né? Adimu é penecorraura. Desejo na manu qual. O da remorou cacara é um trabalho que eu tenho muito amor e apreço, que foi meu primeiro trabalho de trabalho que viajou, né?
depois veio para São Paulo, foi para Nova York? Não, o que foi para Nova York foi o Caraiú-Aeuã e Ureipã, que é máquina ancestral. Porque existe uma ideia de que os indígenas, eles não eram civilizados. Isso. Então, eu faço uma provocação. Então, eu estou chamando os civilizados. Alô, ou seja, civilizados. Aqueles que não fazem parte da nossa comunidade são os civilizados. Sim. Você também gosta de chamar de alienígenas. Sim. Por quê? Alienígena é o oposto de indígena. Então, indígena, se olhar no dicionário, significa originário desta terra, que é originário de onde, dali. Então, é indígena. E alienígena é quem é de fora. Quem é de fora. A chegada dos alienígenas, como que você define? É difícil, eu acho, assim, talvez, eu estava tentando buscar uma palavra que não fosse tão agressiva, mas eu acho que é agressivo, é uma chegada cruel, assim. Ninguém perguntou como queríamos viver, se a gente estava feliz ou não, se os nossos antepassados estavam bem ou não. Eles chegaram e colonizaram, escravizaram, exterminaram. Então, quando chega essa outra civilização dos alienígenas, que chega com o intuito de domesticar esse povo que eles consideravam não civilizados, isso é uma forma tão cruel de você impor uma nova cultura para uma nova sociedade e você não pergunta, não tem educação. E não procura nem entender, né? Aprender ou dialogar ou ver o que está rolando, né? E ainda bem que a gente tem um outro bloco para falar com a minha convidada, a atriz e multiartista Zahri Tenterrara. Nós vamos dar um mergulho na cultura dos primeiros humanos que habitaram o Brasil. Ao lado do estádio do Maracanã, no lugar onde já existiu o Museu do Índio, ainda resiste uma comunidade indígena urbana, a Aldeia Maracanã. Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, é um espaço ocupado irregularmente. 15 anos atrás, esta foi a primeira casa da minha convidada, Zahri Tenterrara, que chegava do Maranhão, na cidade maravilhosa. E aí, Zahri, explica aí para quem não conhece o que é a Aldeia Maracanã. A Aldeia Maracanã, hoje, a gente fala, é uma aldeia, né? O nome já diz, é uma aldeia que tem ali vários povos ali existindo, resistindo, né? Para manter de pé aquele prédio que já foi, por muitas vezes, né? Ameaçado de demolição. Até de demolição, isso. Demolição. Quando eu chego no Rio de Janeiro, que eu vou para a Aldeia Maracanã, a gente foi muitas vezes para as ruas, né, fazer manifestações e tal, né, porque o governo queria demolir para dar lugar a um shopping center ali para o estádio do Maracanã. E continuam nessa luta. Na luta e no impasse também. No impasse, que ainda não se definiu, né? Sim. E é bom dizer que é um espaço criado por Darcy Ribeiro para ser um lugar de memória, de uso, de ocupação. É um território indígena. Território indígena, sim. Né? Isso não tem o que questionar, é um não território tem. indígena. E Maracanã, inclusive, é uma palavra indígena. É uma palavra indígena, é o nome de um pássaro. De um pássaro. Eu sou o índio guerreiro do Rio de Janeiro, na beira do mar. E tem uma política aí que hoje, esse lugar está ligado ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Era um espaço federal que foi cedido, passou para o comando, né, de
de um governo local, né? Sim. Que me parece que não sabe muito bem o que é um espaço de memória, né? Me parece. Né? Nunca vão saber. Não, você acha que não? Porque... Nunca vão saber porque eles não estão interessados em saber, né? Acho que os interessados estão lutando, sim, né? Estão resistindo. O movimento negro, por exemplo, é um movimento que eu acho que eles têm uma forma de organização que é muito bonita. Sim. E acho que serve também como exemplo para o movimento de indígena. Estratégia, né? De estratégia. De luta. E eu acho que a gente aparecer nos lugares, a gente se mostrar como criadores, né? E pessoas que estão... de pessoas que evoluíram. Claro. Né? Porque até isso é questionado sobre a gente. Sim. Então, o que a gente tem dito hoje no movimento indígena é que a nossa arma é a caneta. Então, a gente aprende a falar a língua do alienígena, a linguagem que seja artística, que seja cultural, que seja a língua falada, né? Então, a gente domina as tecnologias dos alienígenas para a gente poder se apropriar delas e aí, a partir disso, a gente poder brigar. Porque aí a gente vai brigar no mesmo nível, porque se eu continuar sem falar a língua do alienígena, eu vou ser exterminada. Se a gente para pensar, desde a época da invasão até agora, nós conseguimos dominar a linguagem, que seja a linguagem verbal, que seja a linguagem artística, a linguagem... Olha como eu estou vestida. Eu pensei na minha imagem, eu penso na minha imagem como estratégia de como eu quero aparecer, porque eu sei que isso aqui vai me vender. Então, isso aqui é uma estratégia. Isso aqui é a herança de vocês. É a herança dos alienígenas. Porque se eu chego aqui com um cocá, com uma pintura indígena, naturalmente já vão julgar e já vão dizer isso aí tá querendo não sei o quê. Então, eu tenho que saber falar a linguagem do alienígena para eu poder ser ouvida pelos alienígenas, para eu poder ser vista pelos alienígenas. Então, nós conseguimos dominar essa linguagem, essa tecnologia, essa cultura. E a gente não perdeu a nós. Por amor, rendu, faz favor, oi men, nhande jarapope, daí men, adjuka, cheia de erure, nhande jarape, omo rendu hangwan, derape, racherape, daí quai, bae pa o raça, nem a campe, o grau da sua maldade, daí quai, bae para pensar. Povo contra povo, do catu e mopu ande acan. O cara que escreveu o prefácio ali do seu livro, o menino Ailton Krenak, o nosso imortal, ele esteve aqui e ele me provocou falando que hoje tem mais gente zumbizando pelo mundo do que gente viva. Você concorda com ele? Concordo. E eu até diria que esse zumbizando, eu entendo a nossa sociedade como uma sociedade mecanizada, robotizada. Eu entendo a sociedade, e eu estou incluída dentro dessa sociedade, porque eu faço parte dela, né? Como forma de sobrevivência também. Eu moro num apartamento, preciso pagar a conta, preciso pagar a escola para o meu filho, eu preciso, sei lá, pagar a água que eu bebo, a água que eu tomo banho, o alimento e tudo. E eu sou obrigada a servir o sistema. Todos nós aqui estamos servindo ao sistema. E quem é que está nesse sistema que controla esse bando de robozinho que serve ao sistema? Quem? Os grandes alienígenas que na verdade, nunca saíram do poder, porque eles querem centralizar o poder. São os mesmos? Eu acho que se espalhou é porque são herdeiros do que já estavam lá. Os que estavam lá, sim.
Sim. Eu acho que tem uma ideia... É por isso que quando um indígena começa a ganhar dinheiro, ganhar fama, as pessoas ficam com tanta raiva, né? Porque, não, deixou de ser indígena. Por que deixou de ser indígena? Porque agora está ganhando dinheiro? Tem gente que fala assim, que índio fala desse jeito, não pode ter iPhone. O que você acha dessa tese? Então, os alienígenas também não podem comer farinha, mandioca, não pode tomar banho, porque, né, se os alienígenas daqui do nosso país tomam banho é graças a gente, né? Então, o povo que também eles não podem usar, porque o celular não foi criado aqui, né? E então, sabe o que eu acho curioso? Eu comecei a minha carreira e tive o privilégio de conhecer alguns indígenas lá atrás, como Juruna, que é um vanguardista no uso, um deputado indígena, primeiro, que usava um gravador para gravar os outros deputados, porque ele não acreditava neles. E ele estava certo. Está certíssimo. Então, assim, eu vi os indígenas começando a usar a tecnologia muito antes dos outros deputados, o próprio Juruna. Juruna, o que o índio pode ensinar para o branco? O índio pode ensinar muita coisa para branco. Porque aqui, dentro da civilização, do selvagem aqui no Brasil, tem muita coisa que a gente está aproveitando e nunca vai servir nada para a comunidade brasileira. Porque a vida do índio é muito simples, é muito mais sério, é muito mais palavra, puro, não é como aqui que a gente está fazendo confusão. Como que se faz para se libertar desse algoritmo de ser zumbi? A gente espera o céu cair, né? O céu desabar. Vamos esperar o céu desabar, que uma hora ele vai desabar. Porque a gente não pode achar que os indígenas têm a fórmula para salvar a natureza, para salvar a humanidade, porque essa é uma fórmula que ela não existe. A natureza, ela se reconstrói. Se ela quiser destruir todo mundo, ela destrói. Ela se vira, né? Ela se vira. Agora, a gente se reconstrói? Eu acho muito difícil, sendo muito honesta. A gente estamos querendo ir para Marte, não é isso? Né? Então, deve ser porque a natureza está expulsando a gente, não está aguentando mais a gente. Então, nós, enquanto sociedade, eu acho que a gente evoluiu num formato tão transgressor que nós estamos perdendo a nossa qualidade enquanto seres humanos e ficando cada vez mais zumbizado. Zumbizado. Cada vez mais robotizado. Será que o céu vai ter que cair na nossa cabeça? Como disse o Schopenhauer, né? Tem um livro dele que ele fala isso, né? Vai precisar isso acontecer? Eu acho que vai acontecer. Que vai acontecer. Não sei quando, mas vai. Você que é filha de uma pajé, a pessoa ideal para me dizer, os indígenas também são machistas? Sim, existe muito machismo dentro dos povos indígenas. Agora que somos bilíngues, né? Porque já foi o tempo em que os indígenas não falavam a língua portuguesa, né? Mas hoje, essa consciência de determinados temas que estão sendo questionados... Como o machismo. Como o né? machismo, como sobre o feminismo, né? Eu acho que as mulheres indígenas, elas sempre desempenharam um papel muito forte dentro das comunidades indígenas, né? Que eu acho que na cidade é mais recente. Então, acho que Eu acho que estamos em novos tempos em que
Até, por exemplo, a opção sexual também é uma coisa que está sendo debatida dentro das comunidades indígenas. Existem gays e lésbicas ou, sei lá, travestis, e sempre existiu, mas muito sigiloso, disfarçados, né? Eu acho que agora também, com todas essas temáticas vindo à tona, essas discussões, eu vejo que muitos estão também se libertando junto, né? E convivendo. E convivendo, né? E vendo, sei lá, na televisão, por exemplo, esses assuntos sendo cada vez mais expostos, né? Então, dentro das comunidades indígenas também, isso também está sendo muito positivo, né? De que as pessoas possam ser elas. Né? Quais são as questões mais urgentes hoje para os indígenas brasileiros? Demarcação de terra. Eu acredito que demarcar terras indígenas é salvar vidas, é proteger a nossa natureza externa e interna. Está todo mundo bitolado. Está todo mundo doente da cabeça. Muitas doenças, especialmente depois da pandemia. Parece bobo, né? Mas preservar a vida dos indígenas é preservar a vida da humanidade. É preservar uma tecnologia, né? Sensível, delicada. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Quais são as noções mais erradas que os alienígenas, nós, temos dos indígenas? De que estamos estagnados há 1.500 anos atrás, que não evoluímos, que andamos pelados, que indígena tem que estar no meio do mato, que indígena não pode vestir roupa e está introduzido dentro dessa sociedade, indígena não pode falar bem, que indígena não pode... Tudo. A nossa sociedade está muito ignorante. Você já deve ter ouvido muito absurdo, né, muitos, por aí. Muitos. Não, quando eu cheguei aqui para Rondônia, em 66, tudo que a gente via falar de índio, que índio era bicho, que o índio era um animal. E que qualquer um podia pegar uma arma, entrar no mato, e se você encontrar um índio, você podia matar o índio. Não tinha problema nenhum, você não ia ter não estava matando um bicho e você não tinha cadeia, não tinha nada. A minha outra parente que matou um bocado lugar. Ele matou um bocado de mulher, matar, minha cunhada e o primo dela matar também, criança também, na costa, né? A criança estava nas costas? Matou também. Matou. Hoje, eu penso assim, eu quero que me vejam como uma mulher indígena, né? Quem for ver meu espetáculo vai ver que é um espetáculo, que é um ritual, que é sagrado, que vai ver que ali tem ancestralidade e também vai ver uma mulher muito inteligente. Sim. Uma grande atriz. E você recebeu esse prêmio este ano, menina? Foi esse ano. Eu sei que não é muito comum gente como eu por aqui. Mas agora a gente está começando uma nova história. Obrigada, gente. Muito obrigada. É incrível, né? Tão lindo ver essa história. Nessa peça você canta a som preto na sua língua. Você pode cantar um trechinho? Claro. Vou até tomar uma água. Opa, eu também. Vou me preparar para isso. Ai se reta porangihau iwa kaau putar ta é azir na rapi qual o de mumika o mudinhar ta é azir na rapi qual
Udimumika, umudinha, azirai, dinhariha, rezaue, udimumi, upiru, repi, arreuiwa, hereha, itatainu, upiru, repi, arreuiwa, hereha, itatainu. Ai, ai, ai. Que pena que Luiz Gonzaga não está aqui para te ouvir. Ele está. Ele está, né? E nós temos ainda mais um bloco para eu voltar com a minha convidada, Zahita Enterrara, para uma aldeia lá no fundo do Maranhão. Vocês não vão acreditar. Até mais. Na introdução do texto da peça de teatro Aziraí, o gigante mortal, Ailton Krenak, diz assim: vivemos num mundo de tanta falsidade que mostrar os segredos das nossas famílias é um risco. É mais fácil criar uma fábula e mostrar ela em cena. Fábula não sangra. O Zahri, como que foi essa escolha do que mostrar ou do que não mostrar na hora de mandar a real sobre Aziraí? Aziraí. Aziraí. Isso. Que é a sua mãe. Sim. Esse espetáculo ele foi criado dentro de uma sala de ensaio, especialmente por mim, Duda Rios e a Denise Stutz. São os dois diretores. E a gente pensou na dramaturgia um formato que quebrasse o estereótipo constantemente do que é ser uma indígena nos dias de hoje. É claro que lá no início, quando a gente pensou em fazer o espetáculo, né, quando ele chega para mim e fala assim, vamos fazer um espetáculo sobre a sua história, a gente não sabia que ia ser sobre a minha mãe. A gente ia contar a minha história, de alguma maneira, a gente não sabia qual história seria, né? Só que com o passar do tempo, a gente foi escrevendo ali, conversando. A gente foi entendendo que tudo girava em torno da minha mãe. A minha relação com a minha mãe era o assunto mais predominante. Sei. Então, a gente começou a entender que era sobre a minha mãe. O nome alienígena da minha mãe era Alzira. A gente que não é besta e nem nada, damos um jeitinho de indigenizar o nome da minha mãe. A gente tirou o L, que estava entre o A e o Z, empurramos o A para perto do Z, o L foi lá para o final, para depois do último A, arrancamos a perna do L, que virou um I, e a perna foi lá para cima, que virou Cairuaiuera, quer dizer, o rabo do macaco. E aí o nome, ao invés da gente ler Azirai, agora a gente lê Aziraí. O nome que era alienígena virou um nome indígena. Minha mãe foi uma pioneira, uma mulher suprema, que não é para qualquer um ser supremo. E eu sou filha desse ser humano supremo. E ela está viva. Sim. Partiu, mas está viva. Ela encena comigo o espetáculo, ela está lá comigo. Você herdou algum superpoder dela? Eu acredito que a Zahri, artista, criadora, contadora de história, inventora, todas essas qualidades, né, enquanto ser humano, é herança da minha mãe. E a minha mãe também herdou da avó, da bisavó, da tataravó. Então, isso é uma herança que vem de muitos até chegar a mim. E as dores, quando o Ailton fala sobre o segredo de família, na sociedade atual, em que eu participo também, em que nós estamos inclusos, as pessoas querem esconder os segredos, especialmente os familiares, porque isso fica uma imagem ruim. E o espetáculo, ele expõe, mas sem acusar a minha mãe,
porque a minha mãe, ela viveu um silenciamento, um apagamento, que é provocado desse aculturamento dos povos indígenas. Quando a minha mãe vai para a cidade, sem falar português, para uma nova cultura, em que antes, para a gente se alimentar, a gente ia caçar, meu pai ia caçar, minha mãe ia pescar, a gente tinha roça, meu pai plantava, minha mãe também ia para a roça com meu pai. Então, a gente foi criado nesse formato. E, de repente, a gente vai para a cidade e a gente vira uma miseráveis na cidade. Sim. A gente começa a comer restos de comida, esses hortifrutis, aí eles jogam coisas. As sobras, né? As sobras. E a gente viveu isso. Eu lembro que a minha mãe, meus pais ainda não eram aposentados, né? E minha mãe rezava nas pessoas e hora ou outra alguém dava um dinheirinho para minha mãe, né? Para, sei lá, ela tinha salvado alguém, curado alguém na cidade, a pessoa lá oferecia alguma coisa em troca, dava um dinheirinho para minha mãe. Sim. Você conta na peça que o seu pai conheceu a sua mãe depois de tomar um chifre. Conta essa história. Essa história é incrível, né? Meu pai, ele foi um homem considerado, nos dias atuais, um garanhão. Um garanhão. Ele era bonitão, as mulheres desabavam, ele se aproveitava. Sim. Então... E ele vivia em outro lugar, né? Vivia em outro lugar. Meu pai, ele nasceu no Rio Grande do Norte e ele se mudou com a família dele, ele, os irmãos, toda a família do meu pai, se mudou do Rio Grande do Norte para o Maranhão. Eles foram a pé para o Maranhão na época, por causa da seca do Rio Grande do Norte. Sim. E ele encontrou sua mãe lá. Ele tinha um terrenozinho lá e ele criava gado e tudo. Sei. E ele vivia assim. Aí depois, de tanto ele se envolver com várias mulheres, foi gastando tudo que tinha, ficou ferrado. Sim. E aí ele levou um chifre da segunda mulher, ficou se sentindo péssimo, mas ele chifrava todas, né? Mas quando ele foi chifrado, ele ficou muito péssimo. Aí ele foi para a aldeia porque falaram para ele que as mulheres indígenas eram trabalhadeiras, eram fiéis, era tudo que ele sonhava na vida. Olha só. Porque as outras não eram. As outras não eram. Aí ele vai lá e encontra a pajé. Encontra a minha mãe, que era trabalhadeira e fiel, né? Que maravilha, cara. E outra que você entrega na peça é assim, o pai preferia ter razão do que ser feliz. Meu pai era muito orgulhoso nesse sentido de que ele... eu sempre falo, eu gosto de brincar, dizendo, gente, prefiro ser feliz do que ter razão. Aí, na peça, o Duda, né, eu acho que ele inverteu, porque isso é uma coisa que eu falo no dia a dia, né? Prefiro ser feliz do que ter razão, porque eu detesto brigar. Sim. Essa pessoa fala uma coisa, beleza, tá tudo certo, é isso aí mesmo. Eu concordo para não ficar brigando. Então, eu gosto de dizer, prefiro ser feliz do que ter razão. Eu acho que eu tinha uma camisa que tinha isso escrito, né, porque eu me identificava muito com isso. O seu pai era o contrário? Meu pai era o contrário, porque ele preferia ter razão em tudo. Ele era muito orgulhoso nesse sentido, porque ele queria que todo mundo, ele se considerava a pessoa mais incrível do mundo. Assim. Você se lembra, assim, da primeira imagem, da primeira impressão que você teve da sua chegada na cidade grande? Lembro. Eu viajei, eu acho que eu levei uns 4 dias para chegar no Rio de Janeiro. Eu cheguei para o meu pai, para minha mãe, eu falei assim, olha, eu estou indo para o mundo. A minha mãe chorou muito, não queria, e meu pai me emprestou R$50. Na época, eu estava trabalhando no meu primeiro emprego, que era como agente de saúde. Aí o meu salário era R$350. Eu falei, pai, eu vou comprar minha passagem, eu vou para o Rio de Janeiro, só que não dá, eu preciso de mais dinheiro para eu comer no caminho. Você me empresta R$50? Meu pai era mão de vaca, né? E aí ele disse, tá bom, minha filha, eu vou te emprestar, mas olha, assim que tu ganhar, tu me devolve. Sim, claro. E eu devolvi, claro, né, depois. Aí eu tinha R$400. Tá. Comprei minha passagem, aqueles ônibus bem fuleiro. Tá.
E aí eu comprei um galeto inteiro, fritei, cortei o galeto todo, fritei, joguei 1 quilo de farinha no galeto, Sim. coloquei dentro de um saco e eu fui para o Rio de Janeiro com 3 mudas de roupa dentro de uma sacola. Meu Deus. Uma sacola mesmo, de plástico. Tá. E eu disse, eu tô indo para o mundo, não sei quando eu volto, se volto. E aí meu pai, vai minha filha, você tem que aprender a se virar, porque o mundo é que vai te ensinar a gente, daqui a pouco a gente morre. E de fato é isso, né? Agora eu tô aí no mundo e eles não estão mais aqui, né? Então, a minha primeira imagem, quando eu chego ali, a coisa que mais me impactou foram os prédios. Eu ficava olhando assim, dentro do carro. Pergunta da Tita. A bio dela no Twitter é Marida da Zahri. Tem muitas fãs aqui. Tita, Zahri, quando chegou no Rio para tentar a sorte, qual foi a maior dificuldade que teve até se estabelecer na mídia e se entender como atriz? Nossa, eu me firmar como artista tão boa quanto aos que me julgavam. Sim. Aos que me olhavam com olhar de julgamento, com... Ser reconhecida, né? Ser reconhecida. Eu não vou insistir mais. Descobre quem é o gringo. Descobre quem ele é e tudo o que ele sabe. Eu sabia que podia contar contigo, Clarice. Mas você está indo muito bem. Eu tenho que ir bem. Você já está rica? Rica de espírito, rica de amigos. Isso é algo que é importante para você? Olha, como eu vivo na cidade, eu tenho que pagar conta. Como eu vivo na cidade, eu tenho que criar meu filho dentro de moldes que precisa se pagar tudo. Até a água que eu bebo tem que pagar. Qual é a sua relação com o dinheiro? Eu tenho uma certa dificuldade com dinheiro, eu não sei lidar com dinheiro. Não sei. Isso é uma coisa que eu estou até trabalhando em mim, porque precisa de uma certa organização para você conseguir sobreviver com o que você ganha. Aí eu ganho dinheiro, daqui a pouco acabou. Foi, assim... Então, eu não estou rica. E acho que vai demorar muito para eu ficar rica, porque não sei lidar com dinheiro. E acho que isso também é uma herança da minha cultura, de não saber lidar e que é difícil para mim de me organizar financeiramente, né? Mas estou também, assim como outras coisas que eu fui desenvolvendo na cidade... Né, que seja oralidade, que seja escrita, que seja forma de me comunicar. Produção. Isso tá também no é uma cinema, coisa. na TV, no teatro, nas artes plásticas. Menina, você tá cansada? Tô. Tô muito cansada. E tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. De alguma maneira, viver dentro dessa sociedade, Marcelo, exige ocupar-se. Eu sinto que quando eu não estou ocupada, quando eu tento descansar, quando eu tento ter o meu tempo de descanso, eu fico mal. Olha só. E eu acho que isso é uma doença. É uma doença. Da nossa sociedade. Como que você vê a morte? Você sabe que na minha cultura, ninguém morre, né? Morre o corpo físico, mas o espírito fica. Ele continua. Então, não existe a morte para mim. Embora a presença física doa, tá certo essa palavra? Tá. Doa muito. A falta, né? Eu sinto muita falta da minha mãe. Mas quando eu faço a peça, eu sinto que ela está comigo. E, de fato, realmente, quem vai ver a peça, muita gente vem falar comigo emocionada, as pessoas choram, se identificam. E tem muita gente que fala assim, eu me curei hoje de muitas coisas, assim. Então, a minha mãe, ela continua curando as pessoas.
Olha o nome desta moça. Eusilene Prechede do Nascimento, Guajajara. Isso. Zahir Tenterrara, me diga, o que é a vida? A vida não é uma fábula. Ela é real. E o que é real machuca. O que é real é bonito. O que é real é excitante, é intenso, é leve. A vida é isso aqui. Isso que a gente está fazendo aqui agora é vida. Esses metais têm vida. Como, não sei, mas tem vida. Então, a vida, ela não é uma fábula. E também é. Me ensina um xingamento em Tenterrara. Tu sabe que nem xingamento a gente tem, vê só. Não é possível. Tem um que a gente fala Iranaiuera, quando a pessoa tá com raiva, chama o outro de Iranaiuera. Ou quando tá debochando, quer tirar onda com alguém, fala Iranaiuera. Que seria o equivalente a seu abestado. Seu abestado, Iranauera. Iranaiuera. Iranauera. Iranaiuera. Iranaiuera. Muito bem.